Estamos ao vivo já, muito legal, tô esperando, a Aline já está pronta também. Hoje vai ter um bate-papo muito bacana aqui, com uma mentorada minha que teve um dos melhores resultados, assim, foi incrível a entrega dela, ela vai contar para vocês sobre isso. E vai ser um bate-papo muito legal em que a gente vai contar um pouco dessa história, para vocês entenderem o quanto o posicionamento ele é importante, né, para a gente poder se encontrar como pessoa e como profissional. E que tem coisas que às vezes a gente acredita, às vezes acha que tem caminhos a seguir, e a vida vem e mostra pra gente que não, né? Que a gente tem que, às vezes, por outro. Então, Aline, primeiro eu tô muito feliz de a gente estar tendo esse movimento de novo. Você sabe o quanto que te acompanhar foi uma história legal para mim. E aí eu quero que você se apresente um pouco pro pessoal aqui, dizendo quem você é, o que que tu faz. E é diferente da Trekkers, tá? Agora você pode dizer sua profissão. Ah, tá bom. Então, eu sou a Aline, eu sou arquiteta. Voltei a ser arquiteta por causa do dom. Que legal. E hoje eu visto mesmo isso, assim. Hoje eu não troco mais minha profissão por nada. Inclusive ela tá ali, ó, no escritório dela, né? Lindão, tudo muito bem feito. E quando a gente se conheceu, a realidade não era essa, né, Aline? Onde é que você estava quando você me procurou? Conta um pouco pra gente. Eu tava perdida. Eu tinha deixado a minha profissão, né, de arquiteta. Já fazia quase 2 anos, eu acho que eu tava fora, né? Sim. E eu tava trabalhando, eu saí, larguei a arquitetura. Eu acho que na época eu tive um burnout quando eu É, larguei. E aí eu fui para trabalhar numa agência de marketing, depois fui trabalhar numa loja de uma marca de semijoias. entendi. E eu tava assim, no momento que mas onde é que eu vim parar? Eu ficava pensando, gente, como Uhum, é que eu cheguei aqui? Porque eu nunca tinha pensado isso pra mim, né? Eu, de repente, fui sendo levada e as coisas foram surgindo e eu não tava pensando muito no que eu tava fazendo, de repente uhum, só fui. E eu percebi que eu tava perdida. Quando uma vez conversando contigo, eu percebi que realmente eu tava perdida, não sabia mais como eu tinha chegado naquele lugar. E eu precisava sair daquilo. E aí eu comecei a procurar formas de sair, tentando pensar em outras profissões, porque eu não queria voltar para a arquitetura. isso é muito interessante, porque eu conheci a Aline fazendo um rapel, né? Eu tenho uma empresa de montanhismo, de trilha e tudo mais. E aí foi muito interessante, porque a gente conversando eu percebi alguma coisa diferente nela, né? E o que que você acreditava que você precisava quando tu chegou para mim? Eu achava que eu tinha que achar outra profissão. Eu tinha que Uhum, criar uma coisa nova. Eu não achava que a arquitetura seria uma opção mais. sim. E aí, o que que você queria fazer naquela época, assim, que você falava, vai, eu não vou fazer isso aqui mais, eu vou para isso daqui. Não. Na época eu estava trabalhando com a marca de semijoias e uma das coisas que eu gostava muito de fazer era montar as composições das peças para exposição. Ah, legal. Que, na verdade, tinha tudo a ver com a arquitetura, né? Sim. Que era Uhum, justamente a parte de composição, né? De montar sim. formas, cores e tal, e expor o produto. Então eu pensava, não, vou trabalhar com isso, porque teve uma tarde que eu passei montando o expositor, eu falei, gente, amei fazer isso, voltar a trabalhar Aham. com criação e tal. Eu falei, pronto, vou trabalhar com visual merchandising, que é Olha justamente só. isso de montar as vitrines ou estudar a loja, né, de uma forma que ela mostre mais os produtos. Mas na verdade era uma forma de voltar para a arquitetura, né? Eu me lembro muito quando você me falou disso, parecia algo muito novo, né? Até assim, diferente para a cidade, né? E só que me chamava atenção isso. É como se houvesse alguma coisa oculta ali, uma coisa que não estava muito clara, que você queria fazer e estava achando um outro caminho para fazer, né? Acho que era mais ou menos isso. Eu acho que assim, eu tava tentando voltar para essa coisa de criar, né? Uhum, E acho que era a minha forma de tentar voltar, assim. E eu queria estudar mais sobre isso, né? Então era uma coisa assim, era meio incoerente mesmo, né? Hoje eu vejo. Porque eu sim. ia ter que estudar muito, eu ia ter que ter muitos contatos com pessoas que não são do meu dia a dia, então eu teria que conhecer mais lojistas. E eu ia jogar fora, né, entre aspas, tudo que eu tinha Uhum. estudado para ser arquiteto. Então eu me formei, fiz 3 pós-graduação, dei aula na faculdade.
E eu queria jogar tudo isso fora. E você já estava no mundo da arquitetura, se eu não me engano, eram 12 anos que você tinha já dado aula e Eu dei feito. aula 6 anos, acho que de formada devia ter uns 12. Agora eu tô com 15 de formada. Uhum. 10, 11 por aí. Então quer dizer, você ia, de certo modo, não desperdiçar, porque isso seria aproveitado, mas você Mas eu não tinha era criado uma carreira, né? Nesse tempo que eu isso. trabalhei e tudo. Eu Aham. ia jogar fora. Até porque o que chamou a atenção quando a gente estava conversando, e eu me lembro até hoje, foi quando eu falei, mas Aline, como arquiteta, né? O que que tu já fez assim? Eu queria ver algum projeto que você fez e tal. E aí, com que projeto que tu me chegou? Eu lembro que eu falei pra você que eu gostava de fazer coisas simples. Ah, sim, lembra? Eu falei, eu gosto de trabalhar. Porque assim, pra mim me incomodou, uma das coisas que eu usei como uma desculpa para ter me incomodado Sim. com a arquitetura, né? Era fazer coisas que as pessoas usavam só para ostentar e que eu Hum. gostava mais dessa coisa simples. E aí, quando eu fui te mostrar a casa simples, você falou: Meu Deus, isso aqui não é Ah, simples. eu lembrei. Foi isso Nunca que isso mesmo. aqui é simples. Era uma casa que, inclusive, estava à venda na época. E qual que era o valor da casa, né? 4 milhões. Só isso, gente. Ela tinha feito o projeto de uma casa que valia 4 milhões, estava para venda. E quando eu E é perguntei um para você, sucesso essa casa, viu? é, Eu tenho um orgulho enorme dela, porque tem bastante gente que fala que, quando eu falo que eu fiz o projeto da casa, as pessoas conhecem a casa. Ela é uma casa que ela é então, referência, assim, onde ela tá, ela não passa despercebida. Então, uhum, para mim é um orgulho, assim, ter feito aquele projeto. E, assim, eu acho que, assim, o que mais me pesa, assim, até o que eu tenho tentado mostrar mais agora, que eu tô conseguindo mostrar sim, mais, é realmente mostrar para as pessoas o meu trabalho. Eu acho que eu não conseguia era mostrar o meu trabalho. aham. E aí acabavam vindo clientes que não eram muito o meu perfil, mas se viessem todos os clientes que fizessem aquele estilo de casa, ia ser perfeito. Sim, porque foi até uma coisa que a gente conversou, né? Eu me lembro que você me mostrou uma casa que era muito parecida com a casa onde você morava, que tinha uma árvore. E aí você, de certo modo, romantizava. E a gente entendeu uma coisa aquele dia, né? Essa era a casa que você queria Para ter, mim. né? Aham. Para você, mas não era necessariamente a casa que você tinha que oferecer para os seus clientes. Sim. Uhum. E eu me lembro que isso foi na sua cabeça assim parece que caiu uma ficha, né? Na verdade, assim, eu tinha que eu tinha que. Eu acho que eu defendia de uma maneira errada. Eu, Isso. eu vejo que hoje não é o simples que eu gosto, eu gosto dessa questão da natureza, de valorizar as coisas, assim, não colocar por ostentar, valorizar, colocar coisas que você vai usar de Sim. verdade, assim, né? Então, eu acho que a minha arquitetura tem muito mais a ver com essa questão de ser funcional, de ser prático, de você conseguir Isso. aproveitar do que você mostrar. Ela acaba Uhum. sendo essa coisa que aparece também, tanto que essa casa eu falo que Uhum. ela não passa despercebida. Mas a função principal do que eu faço não é ser mostrado, é ser vivido. Né? Então Sim. eu acho que eu gosto dessa coisa de valorizar as coisas simples, mas não necessariamente ser um simplório, né? Digamos assim. Sim. É o Uhum. simples, não o simplório. Algo Acho que que é belo e funcional, né? isso. E eu me lembro até que a gente entrou numas conversas meio filosóficas, né, sobre o que é o belo, o que que é o que que é o bom. E a gente foi deconstruindo isso e eu me lembro que realmente foi essa virada de chave, entendeu? Assim, as coisas têm que ser simples, funcionais, mas se eu consigo fazer elas belas, por que não? Não, Né? e a beleza faz parte, né, também do. Aqui é Uhum. bonito, eu gosto de estar aqui porque Sim, também exato. porque é bonito. Né? Então, a beleza também traz essa coisa boa pra gente, né? A gente se Sim. sente bem, a gente se É, sente o, acolhido, né? o ser humano por si só, né, ele nasce para admirar o que é belo. E Uhum. tanto é que quando a gente, como você falou, a gente está em frente da natureza, a gente contempla aquilo, a gente para, né? A Aline Sim. também tem esse amor pelas montanhas que eu tenho, então é como chegar no Clube da Montanha. É lindo e a gente não sabe explicar, mas a gente ama estar ali, né? Então eu acho que essa é o sentimento. E assim, eu tinha uma coisa com. Quando eu voltei, logo que eu voltei, eu queria fazer projetos para pessoas que são como eu, que Uhum, gostam de viajar, de montanha, né? A gente até sim, conversou uhum, sobre isso. E teve um momento que eu questionei se isso seria interessante, se esse público seria interessante. uhum.
E aí eu ficava, tá, mas esse pessoal não vai investir na casa, porque eles gostam de investir em viajar, em experiência. Sim, Só que assim, o voltar para casa também é, faz parte da vida, né? A gente vive sim, aqui, então por que que a gente não vai trazer essa beleza que a gente vê fora, dentro de casa, e trazer esse não, acolhimento, trazer perfeito. esse aconchego, um acolhimento mesmo. Não, e é perfeito, porque eu mesmo, né, subi aí inúmeras montanhas nos últimos 15 anos e não há coisa melhor do que você voltar para casa e você ver as coisas bonitas também, né? Porque tu sai de uma beleza e aí você volta e a tua casa não tá legal e você sabe, né? Eu passei por isso. Eu Uhum, morava de aluguel, eu sempre falava para você, pô, eu queria tanto melhorar aqui, mas aqui é alugado, então se eu for mexer. E aí eu me lembro, inclusive daí a Aline também me ajudou quando eu fui comprar o apartamento, ela esteve comigo aqui, ela falou, Carlos, está tudo pronto, né? E é tão gostoso, como você falou, a gente admirar o belo lá fora, mas quando você voltar para casa, você poder ter esse aconchego, né? De estar numa casa que é funcional, como você falou, mas que também é bonita, que você olha e você. Eu acho que traz paz, eu acho que é essa a palavra, né, Lili? traz mesmo. E eu acho que assim, aqui eu vejo que a mentoria mudou muito, Uhum, mudou a minha mentalidade mesmo, assim. Porque eu cheguei num momento que eu tava quase que recusando a arquitetura, assim. uhum, Eu não queria, eu não ligava nem na minha casa, eu não ligava para as coisas assim, uhum. porque eu tinha colocado na minha cabeça que a arquitetura era ostentação. Sim, Eu tinha colocado. E aí a gente conseguiu, na mentoria, eu acho que foi isso que mudou, assim, que não, que a arquitetura também é boa para as pessoas, né? Faz bem para a gente sim, ter um espaço organizado, ter um espaço que reflete quem a gente é, não necessariamente ser um espaço para mostrar para os outros, né? sim, e é isso, né? Eu acho que aquele momento refletia um estado interno também, como você falou, de não estar tão bem, né, consigo mesmo. E é uma coisa que eu digo dentro da mentoria, né? A gente não está falando só de marketing, a gente está falando sobre aquele profissional. E se lembra que houve, né? Não sei se você vai lembrar desse fato, um momento em que você decidiu voltar a ser arquiteta. Você lembra o que aconteceu? Que a gente estava lá no cais. Da história do super-homem, É da isso. imagem. Aham. Que você mostrou lá que tinha dois seguranças levando o super-homem tipo, É. para uma cela, né? E eles estavam. Aham. Ele só não se soltava porque ele não queria. Exato. E eu uso essa imagem com vocês porque é isso, né? Ele se submeteu àquilo, ninguém falou pra ele. Porque se ele quisesse, ele, né? Tipo, deixa eu sumir daqui, ele é super-homem. E aí eu me lembro também, nesse dia, eu acho que foi aquela questão do impacto, né? Que a gente, então entendemos que você queria ser arquiteta, mas você não parecia uma arquiteta, né? Sim. Você lembra desse dia? Conta aí pro Não, pessoal hoje eu pra eles lembrei desse acharem que dia, eu eu tô falei, hoje eu mentindo. tenho que ir de arquiteto, eu até fiz maquiagem. Olha aí, é verdade, você tá bem de arquiteta mesmo hoje. Mas conta pro pessoal pra eles entenderem que dia foi esse. Não, você falou que eu fui na mentoria e eu tava assim, jaqueta jeans, tudo Eu bem, lembro. né? Aham. E aí você falou assim, não, na próxima mentoria você vai vir de arquiteto. E aí no outro dia eu cheguei de arquiteto, às 8h04. 8h04 da manhã. 8h04. É. Mas eu me lembro também que foi um pouquinho mais pesado. Ela não lembra, né? Mas eu vou ajudar ela a lembrar que foi assim. Eu olhei, tinha um espelho, eu acho que era lá, alguma coisa assim. Aí eu falei pra você assim: se eu tivesse esperando uma arquiteta chegar e alguém da recepção fosse trazer, você acha que apontaria pra você ou pra quem? Aí você me olhou com uma cara de raiva, acho que era tipo assim, esse Lazarino tá falando isso pra mim. E aí eu falei, você tem que colocar pra fora, não só agora dentro você já tá entendendo que você tem que ser uma arquiteta, Uhum, mas como vai ser também pra fora, uhum. né? Você comunicar através da sua roupa, do seu gestual, da maneira com que você se veste. E eu me lembro que você mandava uma foto para mim no início com muito orgulho, que você dizia assim, essa aqui era a minha melhor fase de arquiteto. Uhum, Aí eu sim. falei, então você tem que pegar essa foto e na próxima semana, quarta-feira, às 8h04, tu tem que Uhum, chegar aqui igual, ou melhor. uhum, E aí tu chegou. E foi incrível aquele dia, porque parece que simplesmente você voltou a colocar, né, em si uhum, a máscara, vamos dizer, da arquiteta e dizer, eu sou isso aqui. uhum. Eu Mas acho. eu acho que assim,
eu falo que eu estava rejeitando a arquitetura, né? Eu acho que eu estava rejeitando tudo que era coisas assim para tipo mostrar Isso. tudo. Então, eu realmente acho que foi um momento assim que eu tava não, não preciso mostrar nada pra ninguém, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não quero, sabe? Eu tava meio revoltada, assim, Deixa a vida me levar, a eu vida quero ser leva eu, né? simples, eu quero viver na montanha, sei lá. Eu acho que realmente isso eu tive uma virada ali, né? Eu precisava realmente voltar a entender a importância da gente se mostrar, porque assim, eu tinha um potencial enorme e estava escondido, né? Exato. Eu E acho aí, que eu tenho que a minha aparência tem que refletir o potencial que eu tenho aqui dentro. exato, perfeito. Porque assim, o mesmo super-homem preso lá, ele estava vestido, né, com a roupinha dele de É. super-homem, né? E aí tem aquela frase do César que eu sempre utilizo com vocês, né, que a mulher de um César não basta só ser boa, ela tem que parecer ser boa, né? Ela tem que parecer ser honesta. Então, quando a gente está pensando em toda a parte de comunicação, de identidade, de posicionamento, eu tenho que sim que me preocupar com a maneira com que eu me porto, com a maneira principalmente que eu me visto, né? Se você mesmo, a gente está conversando hoje aqui no perfil da mentoria, mas no perfil da Trekkers eu estou vestido de outro jeito. Por quê? Porque eu lá estou representando uma outra coisa. Então não faria sentido, por exemplo, eu aparecer lá de camisa e colete. Seria estranho. Mas também seria muito estranho eu começar uma live, por exemplo, aqui e eu estar vestido de camisa, camiseta, né, boné. Quer dizer, eu preciso parecer, então é importante que a gente entenda isso. E eu lembro que tu entendeu isso muito bem depois daquilo. E como você se sentiu se vendo como arquiteta, velho? Eu fiquei mais confiante, né? Quando a gente tá, né? Eu realmente visto a camisa de arquiteta. Aham. Acho que E é legal. parece que tudo fica mais fácil, até para negociar com o cliente, para apresentar um projeto, para levar numa loja, para tudo. É porque traz uma confiança, né? Como você falou, quer dizer, as pessoas, além de eu falar, elas percebem. Mas eu ainda escorrego um pouquinho, tá? De vez em quando eu não saio É, de arquiteta, não. Quando eu vou para obra, eu não vou de arquiteta. mas tem que ir, tá? Eu também. É, Isso é uma assim, coisa que eu ainda estou trabalhando. Não tô, a gente mas está sempre assim, eu evoluindo. sempre vejo você 95% pelo menos como arquiteta, né? Sim, Talvez seja 5% de um dia meio bravo, assim, né? é. Mas é legal, né? Porque eu digo isso. Quando a gente dentro da Legacy agora trabalha também os arquétipos. Então, quando eu encontro o arquétipo daquela pessoa, e agora a gente também tem uma parte que a gente faz a fotografia corporativa. E a pessoa vê a foto dela, às vezes na câmera mesmo ali, né? Da Fábio, que inclusive vai fazer uma live com a gente também daqui a alguns dias. E ela se percebe. E ela se vê em todo o seu potencial, como a figura do Superman lá, né? Vestida com uniforme, pronto para a batalha. É incrível. A alegria que eu vejo no rosto de todo mundo, a afeição muda, a confiança muda. Então isso com certeza realmente é algo muito, muito, muito importante. E eu queria saber de você, o qual foi o sinal que você percebeu que estava funcionando as coisas? Na verdade, foram vários. É, logo que eu resolvi, olha, isso foi muito curioso, porque logo que eu resolvi voltar a trabalhar, uma cliente apareceu, indicada por uma cliente antiga de 5 anos Uhum. atrás. Já feito um projeto há 5 anos e Olha essa só. outra cliente apareceu por indicação daquela anterior. E foi muito assim, acho que na mesma semana que eu decidi que eu ia voltar, ela Uhum. veio conversar comigo. E aí eu fui lá na casa dela, fiz o projeto para ela, acabou sendo um projeto, eles queriam mexer numa churrasqueira, acabaram mexendo na churrasqueira, fizeram hidromassagem, fizeram a lavanderia, Olha fizeram a aí. cozinha. E até eu postei semana passada um vídeo com essa cliente, que eu fui Ah, na casa dela fazer as fotos de entrega do projeto. Já tinha sido terminado faz um tempo já, mas a gente resolveu fazer as fotos agora. sim. E aí foi muito legal, assim, quando eu fiz a apresentação do projeto e a cliente parou e ficou olhando para a tela e ela não parava de olhar. E eu terminei e falei, olha, não, agora eu vou encaminhar essa apresentação para vocês avaliam em casa e tal, e depois vocês me retornam se tiver alguma Aham. alteração. E ela ficou parada olhando. Não consigo parar de olhar. Olha que E legal. aí, e aí assim, aquilo realmente, assim, ó, eu falo e eu me emociono, porque assim, eu vi que realmente o meu trabalho é diferente, ele faz diferença, gostam. E aí o marido dela na saída do escritório falou assim, não, só por isso já vale a pena.
Sim. Então, assim, eu já impactei a vida de alguém ali, no primeiro projeto que eu apresentei, quando eu voltei. E eu, até depois, agora a gente gravando os vídeos lá na casa dela, ela comentou que quando ela viu a cozinha dela montada, ela Sim. sentou e ficou olhando para a cozinha e ela falou: Eu chorei de Olha ver aí. montado. Isso, Então, assim, aí eu vejo que realmente, assim, olha, o jeito que eu fico sim. mostra o quanto isso realmente faz sentido para mim. Então, e quanto impactar a vida deles faz sentido para mim, né? Eu fico feliz com isso. Então, realmente encontrei o meu propósito, né? Que ajudar as pessoas a realizar o sonho delas e melhorar o dia a dia das pessoas. Eu fiquei emocionada. Ai, que bom. Eu lembro que as nossas sessões eram assim, né? Sempre. Entre risos e lágrimas, não? Mas É. isso que é legal, né? É bacana quando você percebe que o teu trabalho, ele não é só uma entrega. A pessoa recebeu aquilo, consumiu. Não. É um sonho, porque por muito, ainda mais no ramo da arquitetura, eu vejo isso, né? As pessoas às vezes idealizaram isso por muito, muito tempo. E aí, quando ela encontra alguém, e aí é o papel do arquiteto que a gente até dizia, é um pouco de terapeuta também, que é Uhum. extrair, às vezes, o que ela não consegue te dizer, né? Porque é intangível. Sim. É uma ideia que está ali dentro e vocês têm que traduzir. E aí, quando você consegue traduzir, a pessoa tem uma reação como essa, eu acho que isso é impagável, não é? É impagável. E assim, uma coisa que me incomodava muito na profissão, assim, até uma coisa, você postou esses dias assim, você se sente incomodado porque tem pessoas que não têm o mesmo potencial que você, mas estão indo Uhum. para frente, às vezes você tá meio empacado. Eu tinha muito isso. Porque Aham. eu via outros arquitetos que não tinham esse cuidado todo que eu tenho, e eu vejo que isso é muito. Uhum. No mercado, a gente tem muitas pessoas que às vezes não estão tão preparadas, realmente. Sim. Uhum. E estão indo para frente, por quê? Porque sabem se comunicar, porque sabem se posicionar. E eu que tinha todo aquele conhecimento e tenho todo esse cuidado com o meu cliente, eu entendo a responsabilidade que eu tenho sobre aquilo que ele está. É um Sim. investimento, é um sonho, né? E eu não tinha um retorno. E, então isso me deixava muito frustrada mesmo, Uhum. assim. Eu acho que talvez esse seja o maior motivo para eu ter largado a minha profissão. Eu estar muito frustrada em ver que eu tinha todo esse potencial e que as pessoas não conseguiam ver, não conseguiam perceber. Uhum. Então, isso realmente assim, é uma coisa que deixa a gente, poxa, né? Por que Sim. eu não vou para frente? E aí que foi que eu larguei tudo. E eu vejo isso muito com outros profissionais, né? Então, na Legacy, a gente tem, assim, médicos, arquitetos, advogados, mais profissionais liberais. Agora, pessoas que querem realmente ter empresas com marcas que têm um propósito. E eu vejo muito essa reclamação deles. Mas eu percebo que também poucos têm a coragem de fazer como tu fez, que é, ok, eu sou muito boa e não estou sabendo comunicar, não estou sabendo me posicionar, então eu vou atrás disso. Porque geralmente, quando as pessoas vão para a internet, elas pensam na comunicação, né? Então eu vou criar um monte de post, eu vou fazer isso aí. Só que do que eu estou falando, se eu não sei quem eu sou, né? E eu não sei a posição que eu quero ocupar. Porque dentro do método DOM, né, a gente tem isso. Que o D foi aquele princípio que a gente fez com você, que é descobrir. Eu preciso descobrir quem é esse profissional, porque às vezes, por exemplo, se você fosse só pela tua cabeça, você estaria fazendo merchandising, né? A questão Ou das não, vitrines eu ia ali. estar, sei lá, É, perdida. sei lá. Então, assim, na melhor das Eu hipóteses, você ia estar estaria no fazendo. limbo. Estaria lá, na melhor das hipóteses, né? Mas, ou então, como tu falou, perdida, que seria terrível também. E, e aí eu percebo assim, quando a gente consegue extrair a essência da pessoa e ela entende o propósito, que é isso que você tem hoje, você é capaz de emocionar as pessoas. Por quê? Porque não é só o trabalho, não é só... É a tua impressão pessoal dentro do teu trabalho. E uma marca, seja ela pessoal, uma empresa, ela é a expressão dos ideais que o dono tem. Mas se eu não sei quais são os meus ideais, como que eu vou comunicar isso para as pessoas? E eu percebo hoje, inclusive, por tudo que tu faz, que você consegue, né, imprimir a tua personalidade e os seus valores dentro da arquitetura. É isso mesmo, né? Sim, uma coisa que eu comento até com os meus clientes, assim, quando eu falo sobre essa questão de ter retornado, né? Acabou que foi bom eu ter tido essa pausa Sim. para eu entender quem eu sou, o que que eu quero, o que que Aham. é a minha arquitetura, o que que é importante para mim, que eu quero entregar para as pessoas. Porque agora as pessoas que chegam até mim, eles estão muito mais alinhados com o que eu acredito.
Uhum. E porque, acho que porque eu consigo expressar isso, eles conseguem ver, eles se identificam e eles vêm até mim. Então hoje eu não tenho nenhum cliente que não está alinhado com os meus valores. Nenhum. É porque tu deixou de ser genérica, né? E esse é o problema. Esses dias eu estava mentorando uma pessoa aqui, dentro da consultoria. Eu perguntei qual o seu diferencial. Ela falou assim: eu não tenho diferencial, o que eu vendo é igual a todo mundo. Eu falei assim: bom, se todos os produtos fossem iguais, eu não teria marcas diferentes, eu não teria profissionais diferentes, eu teria um único profissional e esse profissional atenderia todo mundo, né? Uhum. Então, quer dizer, a fase do dom ali e o o, a gente tem esse orientar, que é o posicionar. E o que é posicionar? É exatamente entender, olha, frente às outras marcas eu tenho esse diferencial. E é entender também, né, e o posicionamento é importante por isso, é o seguinte, você pode estar no mercado mais saturado do mundo, mas ninguém vai fazer as coisas como você. Uhum. E por mais que as E, pessoas até tentem copiar, não vai dar certo, né? eu vejo assim que o meu Instagram eu demorei para começar a trabalhar mais ele. Sim. Mas assim, hoje, até hoje eu postei um story lá e falei, gente, vocês não têm ideia do orgulho que eu tô sentindo de ver o feed do meu Instagram. Aham. Porque lá eu me vejo. E eu não E, vejo nenhum outro arquiteto que trabalha daquela forma, ou não está mostrando que trabalha daquela sim. forma. Eu não vejo ninguém. Tipo, ele está completamente diferente assim do que eu vejo dos outros. Porque justamente, tipo, eu estou trabalhando essas coisas que são importantes para mim. Então eu consegui colocar minha personalidade, inclusive, no feed do meu Instagram. Isso é legal, porque daí E você antes a para gente de... ficava assim, pega um conteúdo de um, um É, conteúdo de outro, e fica meio tentando, né, e era isso que eu ia falar para pegar você agora. aquilo. Aham, porque a gente começa. Aí eu vejo muita gente chegando falando, não, mas eu tenho um monte de referência. Ok, as referências são importantes para alguns conteúdos, mas o mais importante não é eu olhar para os outros para entender como eles fazem. É entender assim, eles estão fazendo desse jeito. De que jeito eu poderia fazer para ser a minha cara? E é isso que você está conseguindo fazer hoje no teu perfil, que eu vejo muito bem. Eu falava que no meu perfil pessoal, se alguém entrasse no meu perfil pessoal, me via ali. Sim. O pessoal também, eu me vejo ali, eu tenho orgulho também. Aham. Mas eu não via isso no meu profissional. Era uma Aham. bagunça, assim, era tipo, que não, não tinha muito planejamento, não tinha nenhuma estratégia. Hoje não, a minha estratégia, te dizer assim, tem um planejamento super Sim. rígido, não tem. Mas eu sei o que eu quero comunicar. Então, eu quero, por exemplo, agora a gente está focando muito na questão de ter organização na casa. Que a organização traz esse tempo extra para a pessoa. Né? Então, a gente não tem que ficar se preocupando com organizar a casa, se a gente tiver uma casa que tudo tem o seu lugar. Ótimo. E aí, com isso, você tem uma vida otimizada, sobra tempo para você fazer as coisas que você gosta, quer ficar com a sua família, quer fazer, ter um hobby, né? Não tem que ficar tendo cuidados excessivos ali com a casa. Não, isso é super legal, porque é disso que a gente está falando. Porque isso também reflete. Eu estou dentro do perfil de arquitetura, em que as coisas estão, às vezes, todas desorganizadas, isso já traz uma percepção sobre o tipo de arquiteto que eu sou, né? Uhum, Então tem que ter uma coesão visual, estética, né? A gente fala que o Instagram, ele é uma vitrine que o tio Zuckerberg dá pra gente. Então, é como se fosse um grande shopping, e o uhum, shopping está dividido, né, por áreas, então tem a área da arquitetura, tem a área das finanças, de emagrecimento, fitness, e ele chega lá e te dá uma vitrine. E ele fala assim, cara, só cuida da vitrine e arruma ela. Só que tem gente que tem essa vitrine, abre ela ali e deixa, né? Aí vai uhum, reclamar, às vezes, do coleguinha do lado que está com a vitrine, né? Igual da Vivara, da Tiffany. Quer dizer, eu tenho que saber organizar isso, porque senão eu vou ser só mais uma referência. E as pessoas olham aquilo que a gente já falou, que é belo e o que é bonito para elas, né? Às vezes o que é belo para você não é para mim, mas eu vou procurar alguma coisa que seja que tenha uma referência dentro de mim daquilo que é belo. Então, uhum, é super importante eu saber quem eu sou, qual é a posição nesse shopping, vamos dizer, que eu ocupo, e aí uhum. sim, a minha comunicação é como, através dos posts, através das linhas editoriais, né? Eu vou comunicar o que tem dentro dessa loja a ponto de fazer quem está passando ali na frente parar. E sabe que eu tava pensando assim, que a gente falou que eu valorizava a simplicidade lá no começo, né? Aham. E eu tô trazendo isso no meu feed. Mas se você olhar os projetos, eles não são simples. Mas Sim, eles eles têm que ser. valorizam as coisas simples da vida. Que é você poder estar com a sua família, você tomar um café, você comer um bolo, você poder viajar e voltar tranquilo para casa. Então valoriza coisas simples, mas E é não que legal, a né? entrega seja simples.
Não, e isso é super legal o que você está fazendo, porque aí você comunica para pessoas que querem uma vida simples, que elas querem passar tempo com a família. Ou seja, esses valores vão atrair clientes que percebem que você quer fazer isso, e aí eles não te pagam mais como commodity, né? Ou seja, não é mais qualquer arquiteto, é uma arquiteta que traduz aquilo que eu quero na minha casa. Logo, se ela traduz, o preço, a gente está falando agora de preço mesmo, é outro. Por quê? Porque antes de ela me falar o preço do que ela faz, ela já me comunicou o valor que ela tem. Né? E eu sempre digo aqui, se você subteia, assim, né? Você fica meio nervoso na hora de falar o valor, o preço, né, do teu projeto, o preço do teu produto, do teu serviço, é porque antes você não comunicou o valor. Como é que tá para você hoje? Assim, você percebe que também essa confiança aumentou em você chegar e falar, ó, esse aqui é o valor que eu tenho e o preço corresponde a isso? Sim, e aí tem outra coisa também, né? Que na mentoria a gente falou sobre a minha relação com o dinheiro. Uhum. Então, assim, por levar essa bandeira da vida simples, Sim. eu tinha uma coisa assim, tipo, ah, não, o básico, o mínimo, né? E é Uhum. assim, hoje eu tenho uma mentalidade completamente diferente. Então, eu entendo que dinheiro faz parte, a gente precisa de dinheiro para poder fazer as coisas que a gente quer. Então, assim, ah, se eu quero ficar indo para a montanha, eu tenho que ter dinheiro para fazer isso. Se eu quero ter mais tempo livre com os meus filhos, eu tenho que ter dinheiro para fazer as coisas. Eu preciso, Uhum. né, ter alguém para limpar minha casa, eu preciso. Então a gente precisa do dinheiro Aham. para ter uma vida confortável, né? E para poder vivenciar essas coisas simples. Então, assim, antes eu tinha essa dificuldade de colocar o valor justo pelo meu trabalho, né? E Sim. hoje eu entendo que não, é o valor, é justo, né? Acho que assim, a gente na arquitetura não tem muita orientação durante a faculdade sobre como lidar com isso, com a Uhum. precificação, com o escritório e tal. E aí acaba que muita gente cobra muito barato, então a gente acaba nivelando por baixo o mercado. Isso. Então, para Uhum. eu me diferenciar, ou para eu conseguir cobrar mais, eu preciso me diferenciar, eu preciso mostrar valor. E era difícil mostrar valor sem ter muito claro o que eu estava entregando, né? Então, é Sim. tudo meio que amarrado, assim. Mas hoje Exato. não, hoje eu consigo cobrar valor justo pelo meu trabalho. Eu Uhum. entendo o valor que ele tem, eu entendo que dinheiro é importante. E aí provavelmente você trouxe clientes melhores que te incomodam menos. Sim. É, isso se É. traduz. Eu vejo isso, né? A pessoa, às vezes, ela quer cobrar barato, ela pega um cliente que demanda como se ela tivesse feito o valor de um projeto 3, 4 vezes mais caro, e aí ela se vê presa nesse ciclo, né? E é por isso que dentro também da mentoria, dentro da consultoria, a gente trabalha toda essa parte de mentalidade. Eu percebo hoje, assim, que vou colocar 95% para não dizer 100%, todos temos um problema de validação, um problema de permissão. A gente acha às vezes que isso é papo, que é nada. E é por isso que daí aqui dentro da Legacy é importante a questão de a gente colocar a psicanálise, né, a análise dessa pessoa. E tu lembra que teve aí umas 2 ou 3 sessões Uhum. de muito choro, muito pesadas, né? Que praticamente eu trago esse profissional para uma análise mesmo, mas uma análise mais focada na profissão e sim, na relação que ele tem com o dinheiro. E quase todas as pessoas, depois que passam por esse processo, a relação delas com o dinheiro muda e elas começam a prosperar. Uhum. Porque existia provavelmente uma trava interna que diz assim, olha, você não nasceu para ganhar dinheiro. Né? Eu sempre lembro da pirâmide de Maslow lá. Sim. Que, né, eu tava sempre ali na base da. Na verdade, assim, eu Aham. tive vários períodos da minha vida que eu fiquei oscilando. Sim. Tava lá em cima do goleiro mais coisa. Mas eu ficava tipo, ah, não, tendo essa base aqui, ok. Só que quando a gente ultrapassa isso, a gente consegue realmente fazer coisas que fazem sentido pra gente. Quando a gente tá lá Exato. mais no topo da Uhum. pirâmide, a gente começa a conseguir tempo pra gente evoluir, pra ajudar os Sim. outros. Então, ter o conforto financeiro faz com que a gente consiga avançar na Claro. pirâmide ali, né? E Uhum. avançar como pessoa e tal. Não, e é super legal. E eu me lembro também que teve uma pergunta que a gente estava conversando e eu falei assim, né? Aline, é normal que os arquitetos tenham casas que foram feitas por ele mesmo? E aí eu me lembro que você falou, o que que tu respondeu para mim? É raríssimo um arquiteto que tem uma casa que foi feita por ele mesmo. Por quê? Porque, em geral, as pessoas acham que o arquiteto ganha muito bem.
Mas Aham. não. Então, a realidade, assim, o pedreiro ganha muito mais que o arquiteto. Isso é normal. Uhum. Então, tem até um vídeo que eu vi esses dias, tipo, a arquiteta estava saindo da obra, daí passou o pedreiro e ele entrou num carrão enorme e a arquiteta ficou olhando assim e entrou Oh, num meu carrinho Deus. pequenininho assim, né? Tá, vamos embora. Então, mas por quê? Não sabe se valorizar. Não, Isso. arquiteto não Não se tem, não sai posiciona, da né? faculdade com essa sabendo gerir um negócio, acaba que entra no mercado que está acostumado com isso, então todo mundo cobrando baixo, aí ele cobra baixo para poder trabalhar, só que não é desse jeito, não tem como sustentar mesmo. É, que é a história que eu digo quando você vai no mercado comprar sal. Você fica olhando o sal que você vai comprar? Eu não olho, eu olho qual é o preço mais barato e compro, né? Por quê? Porque é sal, não muda. É ali aqueles componentes químicos e não tem nada de muito especial. Aí inventaram o sal do Himalaia, né? Que já teve um outro valor, ou seja, eles posicionaram isso dentro da cabeça das pessoas. Então, se posicionar no mercado é criar esse referencial dentro da mente das pessoas, é você adquirir um espaço na cabeça das pessoas, e quando você adquire esse espaço, ninguém toma. Só que o problema é, a partir do meu visual, da minha roupa, da maneira que eu gesticulo, da maneira que eu falo, da maneira que as minhas redes sociais comunicam, que espaço será que eu estou ocupando? Então é Uhum. como estar numa rodinha de amigos, né? Que você foi convidado para uma festa e você passa, alguém fala, deixa eu apresentar essa pessoa aqui. E o posicionamento é o que fica depois que você sai da rodinha, é o que as pessoas ficam falando ali, nossa, que legal, né? Esse cara foi bacana porque ele falou isso. Ah, achei ele assim, achei ele outro. Pô, vou convidar ele para tomar um café, vou convidar ele na empresa, quero fazer um orçamento com ele, né? Então não é só uma questão de você às vezes colocar dinheiro no Instagram para impulsionar uma coisa que está ruim. Hoje eu percebo que as pessoas compram a Aline porque elas gostam de ver no conjunto da obra, né? Sim, e não é só o marketing, não é só o digital, né? Então, assim, Sim. hoje o digital é só uma parte, assim, eu tenho trabalhado muito essa questão de relacionamento com as pessoas. E Uhum. aí, né, nesse relacionamento com as pessoas, aí é o momento de eu realmente me posicionar né, vestida como Sim, arquiteta e falando exato. como arquiteta e convencendo as pessoas. Só que a gente tem que ter muita segurança para fazer isso. Tanto que no começo a gente treinava muito isso, né? Eu ficava perguntando para você várias vezes, mas o que que a Aline faz? E a gente tem várias perguntas nas entrevistas de extração que era como que você vai se apresentar em 30 segundos, como você se apresenta em 3 minutos. E aí a gente inclusive ajudava com a narrativa, lembra? Que não era só eu sou arquiteta e eu faço projeto. Não, é isso que você fala hoje, né? Eu tenho uma verdade dentro da arquitetura, eu tenho uma história que eu conto. É ter um storytelling, ter uma narrativa, é ter todas essas coisas. Hoje, quando te pedem assim, você já consegue desenrolar rápido, assim, quem é a Aline? Temos que treinar Aí mais ele me isso, né? pega na live. Não, É, mas depende eu da não sei, eu situação. acho que você talvez seja mais pelo seu padrão de cobrança interno, porque da Aline que eu conheci para a Aline, que eu vejo as pessoas, inclusive, falando hoje, ela, né, indo falar sobre arquitetura, não é a visão que eu tenho, é uma percepção, acho que sua. Não, pode Né? ser. Eu sei que a Aline também se cobra demais às vezes, então tem que dar uma corrigida nela. É por isso que travou um pouco o Instagram para sair. Agora que saiu, agora também para mim, agora que saiu tá perfeito. Para mim tá redondo. Não, e é legal a gente falar disso, porque existe, a maioria dos perfis que eu atendo, a gente trabalha muito, foi trabalhar igual a síndrome do impostor, que é acreditar que, assim, nossa, todo mundo é melhor que eu, né? E o que eu faço nunca tá bom. A gente acabou de ver a síndrome do impostor, foi até legal isso, entendeu? Acabamos, pessoal, de ver a síndrome do impostor se manifestando ao vivo, frente às câmeras, manifestada ali na Dona Aline, né? Que antes chegava e não sabia nem o que fazia de profissão, e ela falava, agora se apresentou no início, vocês viram? Então quer dizer, tu sabe, mas é de novo a síndrome do impostor falando, né? É. E é, Então, realmente, assim, mudou muito, assim, porque é isso, assim, essa segurança de saber o que eu estou entregando para o meu cliente, na verdade. Antes era isso, eu fazia o projeto do jeito que a pessoa queria, com a cara dela, tal, tipo, era uma coisa muito genérica, assim, eu coloco a sua personalidade no projeto.
E hoje não é isso, assim. Eu vejo que colocar a personalidade da pessoa no projeto é o que a maioria tem como discurso, né? E Uhum. hoje o que eu entrego com a arquitetura é qualidade de vida para as pessoas, é mais tempo com a família, é praticidade, é uma casa que funciona, que não fica dando trabalho, que não precisa. E que não é para ostentar, é para viver. E, Saiu um e pitch aqui. olha aí, olha aí, gente. Isso que ela disse que ela não sabia se vender, né? Ela não sabia fazer o pitch dela. Mas tá aí, ó, fazendo o pitch dela, né? E o que que você descobriu, assim, de mais profundo passando por todo esse processo de posicionamento? Em relação a mim, você disse? Isso. Assim, ó, hoje eu vejo que eu tenho um potencial Uhum. completamente diferente, uma visão completamente diferente do que eu tinha antes. Eu Certo. sei que eu tenho potencial, eu sei que eu preciso mostrar isso e eu tenho demonstrado isso para as pessoas. Antes eu Uhum. tinha muita insegurança em falar sobre o que eu faço. Hoje não, hoje eu falo e eu gosto, eu cacarejo, né? Sim. Eu falo mesmo, porque se a gente não falar, ninguém vai saber. E a gente precisa mostrar. Né? Eu tinha muito essa coisa de ser muito modesta, assim. Eu não Sim. gostar de falar que eu sou muito boa no que eu faço, mas eu sou muito boa no que eu faço. Eu Então sei fala que o mais alto, trabalho eu sou muito eu boa no que eu sou muito faço. boa no que eu faço. E o meu trabalho é diferente. Eu sei que ele é. E eu preciso falar isso para as pessoas, senão ninguém vai. As pessoas não vão saber. E qual lugar que você acredita agora que você ocupa no mundo? Essa era a Nossa, que pergunta que eu perfeito. falei que você ia travar. Essa vai ser a pergunta que todo mundo vai travar. O lugar que eu ocupo no mundo, eu acho que é o lugar de uma pessoa que quer evoluir, mas quer que os outros evoluam também. Eu quero fazer diferença na vida dos meus clientes, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Ó, Isso. e eu consigo isso através do meu trabalho. Então, o meu trabalho é uma coisa, é uma ferramenta importante que eu preciso vender ele. Porque através da venda do meu trabalho, eu estou fazendo bem para as pessoas também e para mim. É, eu sempre eu digo para todos na mentoria que é isso, né? Quando você não diz o espaço que tu ocupa no mundo, o mundo vai dizer, lembra que eu dizia isso para você? O espaço que é teu. O problema é que às vezes o mundo não reserva o melhor espaço pra gente, ou um espaço legal, ele reserva aquilo que sobra. Então por isso que é tão importante essa pergunta, né? Eu sei que você se emociona, porque é isso, a gente precisa entender, né? Qual é a posição que a gente veio para ocupar nesse mundo, mas a partir da gente. Não deixar com que as pessoas digam pra gente aquilo que a gente vai ser. E é isso que eu percebia no começo, né? Era um mundo dizendo assim pra Aline, ó Aline, aconteceram uma série de coisas e você vai ocupar esse espaço aqui. E a Aline aceitando, de certo modo, né? Eu vou que eu quero ocupar no mundo. Eu Então quero fala, estar no palco. aí, Eu quero estar no palco. E não é porque, tipo, por uma questão de ego. Não, é porque eu tenho coisas para falar. exato. Porque eu tenho coisas para dizer e que vão dar, tipo, talvez ajude alguém. Então eu mereço estar nesse lugar. Ah, foi fantástico, eu também acho. Eu acredito muito em você, você sabe? Você é o você não é mais aquele Superman preso, tá? Você já é o Superman voando e fazendo as coisas dele, sabe? E para mim foi muito bacana poder acompanhar esse processo. Continua sendo, né? A gente estava na trilha esses dias e eu me lembro que você olhou para mim, tinha um buraco para nós passarmos ali. Eu estendi a mão para a Aline e falei assim: eu sei que você não precisa, mas eu tô aqui, né? E falei assim meio solto, mas depois a gente entendeu que aquilo tem uma profundidade, né? Sim, na hora que você falou, eu falei, nossa, isso daí tem. E aí eu peguei na tua mão, falei, não, Sim, mesmo não vou precisando, continuar. né? Uhum, mesmo não precisando, mas é bom saber que tem a pessoa ali, que se precisar, Sim. tá ali. E a ideia é essa. Claro que dentro de um processo de mentoria e consultoria, a gente dá a mão, a gente ficou junto 6 meses, né? E aos pouquinhos, daí a Aline foi indo, foi indo. Dá uma dorzinha no coração para quem está aqui também, porque você fala, poxa, eu aprendi a conviver com essa pessoa, mas ao mesmo tempo como um pai, né? Você vê aquele projeto, é a mesma coisa que tu sentiu lá no dia que você entregou o projeto. Você vê a Uhum, pessoa se maravilhando com ela mesma, e a gente tem que escolher alguma coisa para o nosso ego se alimentar. Então, que seja fazer o bem para as pessoas, entendeu? uhum. Então, isso que eu acho que é o melhor.
E Não, para e deixar uma... realmente é bem isso, assim, quando um projeto termina, é Dá muito estranho tristeza, pra né? mim. Pra mim é muito estranho, porque assim, eu falo que eu tenho uma frase do Niemeyer que fala que o arquiteto é o primeiro a habitar o projeto na sua Nossa, imaginação. que profundo. Então, quando a gente cria aquilo, a gente cria na imaginação e a gente vive lá dentro. Então, Sim. para mim ver o projeto concretizado, assim, eu sou maravilhada com isso. Por isso que eu realmente eu não podia deixar de ser arquiteta, porque eu amo muito isso. Ver um É. projeto realizado para mim acho que é a melhor coisa que existe, sim. E ver as pessoas indo morar ali. E para mim é muito difícil quando eu não vou mais lá. Entreguei Sim. a obra, eu não vou mais. É bem estranho. É, porque por um lado é bom, mas por outro lado você tá pegando aquilo e entregando, né, pro devido Deixei lugar. meu filho ali, agora vá se vir. Exatamente, né? E vá lá ser feliz com qualquer outra pessoa e que as pessoas aproveitem demais isso, né? E é isso, né? Eu me lembro que uma das coisas que eu tenho dito bastante para as pessoas também que muitos chegam como você, né? Eu tenho uma coisa que não está muito bem resolvida ou eu não estou feliz e eu quero trocar de profissão. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: se tu agora soubesse que na segunda-feira, fazendo o que tu faz, você ganharia 3 vezes mais, você iria? Aí todo mundo, opa, eu iria. Então não é um problema sobre não estar feliz com aquilo. É só sobre não estar sendo reconhecido, né? E eu fico muito contente de ver hoje, né, depois de um tempo que já passou, a profissional que você se tornou. Então, assim como você tem orgulho dos seus projetos, eu tenho muito orgulho também do caminho que você tem tomado, sabe? Das decisões, até algumas, né, que eu questiono, eu falo, mas assim, como alguém que largou a mão, você precisa deixar a pessoa aí, né? E é tão gostoso quando eu vejo você me trazendo as suas conquistas e de longe, né? Eu fico ali olhando seu Instagram, vendo algumas coisas também, estou acompanhando, vendo, cara, que incrível, né? E tudo isso advém de nós termos nos encontrado e você ter topado se transformar nisso que tu quer é hoje. Então, parabéns, sabe? Parabéns de verdade, assim, por toda essa jornada que você teve até aqui, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está, às vezes, passando por isso que tu passou lá, né, algum tempo atrás, porque às vezes parece que é tão difícil, né? É tão doloroso estar ali e parece que a gente não vai ter uma saída daquele lugar. O que que você teria hoje para deixar para essas pessoas? Eu acho que assim, o mais importante é a gente realmente entender quem a gente é, o que a gente quer entregar. E Uhum, entender que tudo bem, eu posso ser muito boa naquilo que eu faço, mas eu preciso mostrar. Eu não posso, eu não posso contar só com o que os outros vão falar de mim. Eu uhum, preciso falar, senão as pessoas não vão saber. A gente precisa se posicionar realmente. uhum, E deixar de lado. Às vezes eu tenho uma dificuldade assim, de falar de mim. A gente tem uma dificuldade. Ah, como é que uhum, eu sou bonita, eu não sei o que, eu sou uhum. organizada, eu falo bem. Mas a gente tem que assumir as qualidades e os defeitos. Sim, E aí um dos defeitos que eu tenho, por exemplo, eu fico travada querendo que tudo seja perfeito. Isso é uma coisa assim que me travou por muito tempo, assim. Então, eu acho que é, às vezes assim, as pessoas que também são muito dedicadas naquilo que fazem enquanto profissional podem ter isso também. De não, eu quero mostrar isso com seriedade, eu não quero ficar dançandinho, não quero ficar entrando em trend. sim, Eu uhum, tenho que mostrar o meu trabalho da forma profissional que eu lido no dia a dia. uhum, Então, a gente fica meio assim, fica com aquele receio de se expor. Mas uhum. tem maneiras da gente expor profissionalmente o nosso trabalho e falar Perfeito. dele, né? E Uhum. é isso, se colocar no mundo, se colocar ali no palco, porque a gente realmente tem que falar. E se a gente não falar, outros que vão falar uma besteira podem ir Bobagem. lá falar e aquilo se propaga e as pessoas vão comprar. Então, melhor que a gente defenda o que a gente acredita. É uma frase que eu gosto, né? Sou a pessoa das frases. Martin Luther King falava, né? Não é o barulho dos bons que me incomoda, mas é o silêncio do. Afinal, não é o barulho dos maus que me incomoda, o silêncio dos bons, né? Por quê? Porque se existe gente boa, por que que essas pessoas não estão se manifestando? Uhum. Então, eu vejo que também a gente, como profissional, a gente tem essa responsabilidade com a sociedade, com a comunidade que a gente vive, de não permitir com que maus profissionais ganhem, às vezes, visibilidade, porque a gente está quieto no nosso canto.
né? Então isso também é muito importante. Nivelar por cima, então, né? Já que, Já que a gente tem que acordar todos os dias para matar um leão, né? Que né? seja bem E posicionado. aí não tem jeito. Tem que fazer marketing. Não dá para fugir. Sim, hoje é impossível. Na verdade, desde que o mundo é mundo, né? A gente tem que se promover. Até tem esse livro, As 16 Leis do Sucesso, e uma delas é a autopromoção. Quem não sabe se autopromover, né? Fica lá no finalzinho da fila do pão. Então, quer dizer, a gente precisa saber se vender. E não é manipular as pessoas, não é mentir. É ser este profissional para que você simplesmente, quando te perguntem, você diga a verdade. Eu sou tal pessoa, eu faço isso, como você falou. Sou boa mesmo, né? Então, isso é super importante. E eu tinha uma dificuldade muito grande com vendas, né? Mas assim, hoje eu entendo que vendendo meu produto eu tô ajudando aquela pessoa. Exato. Então, assim, eu não tenho mais vergonha de vender, eu vendo mesmo, porque eu sei que eu vou fazer bem aquilo ali. E se ele me contratar, vai ficar muito melhor que muitos outros profissionais. E é isso, é essa percepção que você tem que ter, essa verdade que tem que carregar, porque as pessoas têm o dinheiro para investir, elas querem, e elas vão encontrar quem às vezes é mais conhecido. Então eu tenho que me fazer conhecer para que eu seja uma opção, para que eu seja referência. E aí, como você falou, isso é super legal porque essa pessoa vai fazer um bom gasto do dinheiro dela, né? Então, quer dizer, eu também respeitar, né, o que essa pessoa tem, respeitar, às vezes, todo o sacrifício que ela fez para juntar aquilo, É ter né, para responsabilidade, né? ter Com o investimento. responsabilidade. Então, não permitir com que as pessoas ruins se proliferem. Isso é uma responsabilidade nossa. Tá? Eu sei que tem, às vezes, o conselho disso, o conselho daquilo. Eles estão lá para fiscalizar. A gente, como profissional bom, tem que se colocar à frente às câmeras, dizer o quanto a gente faz, para que as pessoas vejam a gente como referência. Assim, elas não caiam, né, em nenhum conto do vigário aí. Isso aí. Show, Aline. Foi incrível voltar a falar com você. É Obrigada. sempre muito bom, sempre rende, né? A gente vai ter daqui a alguns dias o Emerson, que vai estar falando também aqui do processo de mentoria dele. E depois eu, o Emerson, e a Aline vamos bater um papo no podcast. Eu nem sei se eu te falei isso, mas vai ser assim. Tá Tá bom? bom. Porque daí vamos ser nós três, no bate-papo mais descontraído, vai ser super legal, tá? E para você que está assistindo a gente, né, sigam lá o perfil da Aline. Tem Quer dizer muito seu conteúdo arroba? de valor lá, tem muita coisa legal para vocês. Isso, ele já vai estar aqui, Não é né? só autopromoção, tem coisa que vale a pena mesmo vocês. Isso. E sigam também aqui o perfil, né, o meu perfil. E se você se reconheceu, sabe, em alguma fase dessa, como a Aline passou, e você percebe que precisa de ajuda para sair disso, tá? Então eu me disponho aqui a ajudar vocês. Inclusive, quem quiser, manda uma mensagem para a gente. A gente tem um processo aqui de uma avaliação de perfil, de diagnóstico, e foi inclusive o que eu fiz com a Aline, né, no início. A gente sentou, conversou, eu mostrei para elas quais eram os pontos que a gente percebia que existia alguma dor a ser resolvida, alguma coisa a ser resolvida, e de lá a gente fez. Ó, o Emerson já tá com um sinalzinho de vergonha ali. Deixa ele. Toma vergonha na cara, rapaz. Então, se você percebe que você precisa dessa ajuda, eu tô aqui também para estender a mão. Assim como estendi a mão lá para a Aline e hoje ela estende a mão para outras pessoas. A ideia é todo mundo subir de nível, né? Como a Aline falou, não é de se nivelar para baixo, mas vamos nos nivelar para cima. E com isso a gente vai mudar a realidade, inclusive, né, da cidade que a gente vive, da região que a gente vive, fazendo com que bons profissionais sejam vistos, tá? Então, brigadão, Aline. Foi muito bom mesmo falar contigo, tá bom? Isso aqui é fruto do seu trabalho, tá? Você me ajudou. Ah, agora eu tô emocionado, como você falou, da entrega do projeto. Para mim, isso é incrível, tá? Isso é realmente impagável, tá? Entender que você fez a diferença na vida da pessoa e não é só da pessoa, é dos filhos, é da família, é de tudo, né? Hoje, quando eu vejo seus filhos, às vezes falar ir para casa, às vezes eles vão numa trilha conosco. Eu acho incrível porque eu falo, olha que bacana, eles estão vendo a mãe deles performando bem no mundo, sendo feliz, e eles vão ter também uma boa memória de como eles vão ser como profissionais, a relação que eles vão ter com o dinheiro, ou seja, nós criamos uma nova realidade, não só para você, mas para todo mundo que vem depois, né? Muito obrigada por isso. Obrigado, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Aline. Muita gratidão, tá? Fica bem. E daqui 2 semanas a gente tem então a live com o Emerson e ele vai trazer uma história incrível, vai cantar também, talvez aqui. Opa, vai ter até show. Vou falar que ele aprendeu violão e ele vai cantar. Beleza, Aline? Obrigado, tá? Boa Obrigada, noite. boa Tudo noite. de bom para todo mundo. Valeu. Tchau.